at the end of the week, you will be an entirely different person. To Thailand and a week of new memories. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema e a gente vai conversar hoje sobre The White Lotus, a terceira temporada, também sobre a série como um todo, mas mais especialmente sobre a terceira temporada. No primeiro bloco, a gente fala sobre tudo que a gente quer falar, a gente vai enrolando, botando o assunto em dia, e no segundo bloco, você sabe, você que é da casa, todos os spoilers da terceira temporada, e também muita opinião, muita brincadeira, muito bom humor. E quem tá aqui do meu lado é Robledo Milani, mas antes dele conversar, você já viu o Robledo Milani, é claro, porque você está nos acompanhando também em vídeo, no Spotify, no YouTube e todas as plataformas que permitirem você assistir em vídeo, porque você só não encontra o podcast Papo de Cinema se você não quiser, porque a gente está em todos os cantos. Por favor, pessoal que é da casa, já deixa o like, deixa o seu comentário. E a gente quer pedir uma coisa especial dessa vez. Vocês têm colocado muitos comentários legais no YouTube, né? Alguns também não tão legais, mas não tem problema, a gente aceita todos. Mas faz o seguinte, se você estiver no Spotify, comenta embaixo aqui pra gente. Estou ouvindo no Spotify, porque tem pouca gente colocando comentário lá. Então até pra gente já ter uma média, vai lá e coloca uma mãozinha assim, estou no Spotify. Aí a gente sabe que você tá por aí e quem também tá no YouTube. Enfim, claro que você consome onde você quiser. Compartilha, dá um like, se inscreve e deixa sua avaliação, que é muito importante pra gente ranquear cada vez melhor e também aparecer nas paradas, porque a gente tá sempre por lá. Às vezes a gente tá lá no 30º, 25º, 20º. Opa, quinto lugar, voltamos para 30º. Mas é você que vai nos ajudar a ficar cada vez melhor nesses espaços. Não é mesmo, Robledo Milani? Fala um pouco, só quem tá falando sou eu. E aí, Vitor, aí, pessoal que nos acompanha aqui no podcast Papo de Cinema. E também acho bacana a gente dar esses lembretes aí no começo da conversa, até porque é muita coisa, né? E muita coisa nos nossos dias. Então, assim, uma coisa interessante que a gente pode falar sobre o podcast Papo de Cinema é que nós não temos um dia fixo, né? Quando você menos espera, vai surgir um podcast. A gente tem edições todas as semanas, então isso é certo. Não passa mais de 7 dias sem uma edição do podcast. Mas às vezes a gente tem 2 edições por semana, às vezes 3 em bola e tal. Então, assim, uma dica para não perder é acionar as notificações sempre, onde você estiver nos acompanhando, clica ali no sininho, né? E também a lista de transmissão, nosso canal de transmissão no WhatsApp. Agora você, direto no WhatsApp, você pode se inscrever ali no canal de transmissão e gratuitamente receber sempre um aviso cada vez que tiver novo conteúdo entrando no site, não só o podcast, mas do site como um todo. Então, é uma ótima ferramenta que agora a gente está usando também aqui no Papo de Cinema. Um último aviso que é muito importante. O pessoal tem algumas pessoas vindo falar com a gente dizendo: mas eu me inscrevi no canal de transmissão do WhatsApp do Papo de Cinema, eu queria saber todas as novidades do mundo do cinema e da TV e não estou recebendo. Pessoal, vou fazer aqui ao vivo para vocês, ó. Vocês têm que abrir o WhatsApp. Vocês vão lá no canal de transmissão. Retire agora do seu bolso, por favor, o seu celular. E olha aqui, ó, vocês têm que colocar esse sininho. Se você não apertar esse sininho, vocês não vão receber a notificação de tudo que está acontecendo no mundo do cinema e da TV. Tá aí, simplificado, quem tirou o celular do bolso já sabe, já tá por dentro, né, Roberto? É isso aí mesmo. Pra gente falar do melhor que tá acontecendo no cinema, de festivais e também de séries, né? Como a gente hoje, assim, a gente tem sempre uma correria aqui no site, nem sempre dá tempo a gente acompanhar todos os lançamentos de séries, mas eu e o Vitor, a gente tem uma predileção. Existem 2 modelos de lançamento de séries, né? Ou aquela assim, chega a série tudo de uma vez só, uma tacada só, estão todos os episódios, ou aquele episódio semanal, toda semana a gente vai chulhando e tal. Eu particularmente gosto mais quando tu vai criando envolvimento ao longo de várias semanas com a série, com os personagens, com os desdobramentos. E o White Lotus foi isso. Então a gente teve esse tempo, a gente se dedicou, a gente mergulhou no White Lotus. E estamos aqui agora, fechou a terceira temporada. Só para começar rapidinho, nós vamos desenvolver essa conversa depois, mas Vitor, terceira temporada de White Lotus. Dedinho para cima, dedinho para o meio, dedinho para baixo. Não, resumindo muito, dedinho para cima. Posso começar? Pode começar, dedinho pra cima. Então vamos lá. Aqui a questão é a seguinte: o Robledo, a gente já teve uma conversa muito tempo atrás, o Robledo nem lembra. Mas eu acho que é legal, assim, como preâmbulo, eu me lembrei disso assistindo. O que acontece? Desde que foi lançado o White Lotus, eu gosto da primeira, gosto da segunda e gosto da terceira temporada. Acho que é um declínio, tá? Eu acho que a série ela foi caindo cada vez mais. Mas a gente teve uma conversa uma vez, quando foi lançado Era Uma Vez em Hollywood. Nossa, 2019. O Antigo Testamento. Mas a questão é a seguinte: eu me lembro que o Robledo assistiu ao Era Uma Vez em Hollywood primeiro.
E daí eu perguntei já, Robledo, e aí, Robledo? Ele, cara, é aquela coisa, não é que eu gostei tanto, mas é que é Tarantino, até quando a gente não gosta, a gente gosta. Então eu acho que é mais ou menos isso. White Lotus, até quando o cara não gosta tanto, ainda gosta. Porque eu acho que é uma série bem desenvolvida. Eu acho que a questão de ser lançado um episódio a cada semana nos ajuda a nos identificar, a gente se identificar um pouco mais com esses personagens. Então eu gostei, acho a menos interessante das 3 temporadas, mas mesmo assim, eu acho que o Mike White tem a habilidade de fazer com que a gente acabe gostando dessas pessoas, por mais filha da puta que elas sejam, eu acho que a gente acaba tendo boas empatias com elas. Vou fazer um parênteses aqui agora. Com a vitória da Mickey Madison no Oscar desse ano, eu fui rever o Era Uma Vez em Hollywood. E o filme é genial. Então, assim, ó, estou refazendo a minha avaliação lá da primeira versão, primeira visão do filme. E certamente é um dos melhores do Tarantino. Bom, fechando parênteses. Ahn, Cara, é interessante porque, assim, a minha relação com White Lotus foi num crescente, é diferente da tua. Eu confesso que eu demorei pra mergulhar no mundo dessa série. Eu só assisti a primeira temporada, que é curioso, né? Cada temporada tem um episódio a mais. A primeira teve 6 episódios, a segunda 7, e essa agora tem 8 episódios. A primeira temporada, que só tinha 6 episódios, ou seja, 6 horas no máximo, eu me lembro que eu tirei um domingão de chuva, um dia meio nublado e tal, em casa, e eu pensei, vou encarar essa série. E eu vi muito tempo depois que já tinha passado, que as pessoas já tinham comentado e tal. Eu pensei, cara, vamos ver o que esse pessoal tá falando. E gostei da série. Vi os 6 episódios um atrás do outro, como a gente falou lá do. Foi lançado semanalmente, mas eu vi na maratona. E eu me lembro que, principalmente por causa de alguns personagens, me atraíram muito na série. Gostava muito do personagem do Murray Bartlett, que era o gerente. Gostava da personagem da Jennifer Coolidge. Gostava do personagem da Belinda, né, que volta agora nessa terceira temporada. Você tinha algumas personagens assim que me interessaram mais por causa mais as personagens do que da trama em si entre eles. Mas esse conceito de atenção, não atenção, a tensão que surge em momentos de férias, suposto momentos de que deveriam ser de relax, né, de descanso, de despreocupar, de desligar os motores, esses momentos acabam sendo mais estressantes para muitas pessoas, né? Porque tu fica tão querendo planejar as coisas e querendo aproveitar e querendo. Eu vejo, por exemplo, essa terceira temporada. A primeira temporada é no Havaí, né? Para quem tá acompanhando, não acompanha a série, só pra gente situar. A primeira temporada se passa no Havaí. White Lotus é o nome de um resort, né? É o nome de um lugar que as pessoas vão para descansar. Ou seja, em todos os países, vários países têm um White Lotus. Exatamente. Então, o primeiro se passa num White Lotus do Havaí, a segunda temporada é num White Lotus na Itália, e o terceiro agora é num White Lotus na Tailândia. E são sempre elencos diferentes, pessoas diferentes, máximo 1 ou 2 personagens que acaba cruzando de uma temporada para outra, né? A Jennifer Coolidge estava na primeira e na segunda, a Natasha Rothwell estava na primeira e na terceira, né? Aquele ator John Grease, né? Que faz o Clark, ou o Greg, tá na segunda e na terceira, ou seja, são poucos personagens que transitam de uma temporada para outra, mas a maioria do elenco é totalmente novo. Nessa terceira temporada, uma coisa que eu acho muito estranha é que essas pessoas a maioria dessas pessoas é o lugar mais longe que eles vão, a maioria das pessoas que estão lá vão dos Estados Unidos, né? Então, se são pessoas que estão indo dos Estados Unidos passar férias na Tailândia, eles não estão indo para Itália, que é atravessar um continente, eles estão indo para Itália, ou para o Havaí, que é dentro dos Estados Unidos, é uma ilha, mas ainda é Estados Unidos. Eles estão indo para Tailândia, que é 2 continentes depois, 2 oceanos depois, eles estão atravessando muito longe. E meio que sem um propósito, né? Eles estão indo para lá para ficar sentado na varanda lendo um livro. Foram pelas praias idílicas, né? Praias lindas. Mas Vitor, eles nem vão pra praia, né? Eles ficam dentro do hotel e da piscina, sabe? Tem um que. Tem uma hora que eles vão fazer um passeio de iate. Mas não estava planejado, não estava no cronograma deles ir fazer esse passeio de iate. Surge alguém que faz um convite, tá, eles acabam indo fazer esse passeio. Ou tem uma lá que vai visitar um ofidário, né, com cobras, ou outra que vai lá numa uma luta livre tailandesa. Mas isso são coisas que não tá no cronograma de atividades a serem feitas, são coisas que eles acabam fazendo meio que por conta própria.
E eu fico pensando, cara, é gente muito rica, né? É muito rica. Quase todos os personagens são, olha, para não dizer 90% dos personagens das 3 temporadas são classe média alta por baixo, assim, são as características das pessoas que vão a esses hotéis, e eles todos, é bem isso que tu falou, Brasil, você tem algumas características que transformam o White Lotus, assim, que faz gerar esse burburinho na internet, assim, parece novela, sabe? Tu precisa preencher esse checklist e é isso que vai fazer o hype acontecer. Então, assim, o White Lotus precisa ter famílias, precisa ter tensão sexual, precisa ter alguém tentando passar a perna em alguém e sempre uma ideia. Morte. E sempre tem uma morte. Morte. E sempre uma ideia Assassinato. de temor. Precisa que o espectador espere a qualquer momento um Deus Ex Machina, assim. Porque o White Lotus, quem já viu desde a primeira temporada sabe, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa. Tu pode estar gostando do personagem num dia, no outro ele morrer sem explicação alguma. Então, assim, o White Lotus é legal por isso. Tu mergulha de uma forma tipo Black Mirror. Sabe? Eu comparo com Black Mirror. Assim, são séries que tu não sabe o que esperar. Qualquer coisa pode Mas acontecer. Por isso que na terceira temporada, já quando começou, tu fica aqui, ó, porque tu já tá acostumado. Tu fica de olho em cada um e tentando desvendar o que cada um vai fazer durante aquela semana, sabe? Mas é uma lógica que vai muito do Game of Thrones também, né? Essa coisa dos personagens que podem ser descartados a qualquer momento, né? O que vai acontecer? Para onde eles vão isso? O que eu acho interessante é que tu falou que tu acha um decrescente. Eu acho essa terceira, eu não acho que seja a melhor. Eu ainda estou em dúvida se é a primeira ou a terceira. Eu acho que a segunda talvez tenha sido a mais decepcionante para mim. Por que eu acho isso? Porque eu acho que a segunda é a que mais se baseia em ações e não tanto em reflexões, em reações. É em ações. Eles estão lá para. Tem aquela família que vai encontrar os seus antepassados. Tem aqueles dois casais que acabam criando um jogo e uma dinâmica sexual e sensual entre eles. De como que o que vai acontecer, para onde vão. E eu acho que tanto a primeira temporada quanto a segunda, a terceira, aliás, se baseiam mais nos personagens. Eu acho que foi uma reclamação muito pontual, justamente por causa do que aconteceu na segunda, em relação a essa terceira. As pessoas. Tu mesmo colocaste isso, eu acho que é interessante tu falar sobre isso, né, Vitor? De uma vez, eu acho que quarto ou quinto episódio, nós conversamos e tu me disse, tá, mas não tá acontecendo nada, né? Isso foi no sexto para sétimo episódio, e é isso, só como eu acho que tem uma pequena barriga nessa temporada, tá? Que as coisas ficam meio tipo, cara, não tá acontecendo nada. E muita gente concorda contigo. Sim. Isso é interessante, porque tem muita gente que foi para as redes e a grande crítica dessa terceira temporada é mas teve muito episódio para nada acontecer. E vejam que existem séries com 10, 12, 16 episódios. Essa teve 8, né? Mas tudo bem, a primeira teve 6, então talvez, né, já foi um acréscimo de mais 2 episódios. Mas ainda assim, eu gosto da maneira como eles tratam esses personagens, e principalmente esses 3 núcleos que são os que mais me chamam a atenção, que é a família em crise, as 3 amigas, essas 3 amigas, a dinâmica das 3 amigas e a resolução desse conflito, para mim, é o que mais me satisfez da série, e o drama daquele homem que precisa resolver uma questão do seu passado, né? Acho que a questão da Belinda lá, que se o cara matou ou não, e que Isso que o fica. filho vai Esse é o aparecer. que menos influencia, né? O que menos tem importância. E as duas. Tu não sentiu que parece que, tipo assim, Mike White, a Tânia, a personagem da Jennifer Coolidge, chamou tanta atenção que ele parece que ele não consegue se desvencilhar daquele arco, sabe? Na primeira temporada, nós tínhamos a questão da própria Tânia. No segundo, ela morreu. E no terceiro, para continuar, eles chamaram de novo a Belinda, que estava na primeira temporada, ou seja, para continuar aquilo, sabe? Ele tem dificuldade. Ó, fica ligado, porque a Belinda vai voltar na quarta temporada, isso tem certeza. Já tá com todas as cartas na mão agora. Não, e aquele próprio lance das duas meninas que a gente não. Se são ou não prostitutas, ou garotas sugar daddies, né? Que elas vivem e tal. Garotas que estão ali para aproveitar o que esses amantes ricaços e mais velhos têm a oferecer para elas e tal. E o quanto elas estão envolvidas com eles por interesse romântico ou só financeiro e tal. Sim. Isso
é um repeteco do que já tinha na segunda temporada, né? Também tinha aquelas meninas prostitutas italianas que se envolviam Sim. com vários Ah, que aquele, não, igual aquele núcleo é divertido na Itália. É divertido aquele núcleo. Tem a menina italiana e tal. E vou Eu te acho dizer, a segunda insuportável. temporada, o que eu Acho mais me lembro chatésimo. é da Aubrey Plaza. Eu adoro a Aubrey Plaza na segunda temporada. A melhor coisa, essa história dessa família que vai atrás das raízes italianas e que se envolve com essas prostitutas, eu acho chatésimo isso. Eu gosto é da dinâmica dos casais. Isso sim, a Aubrey Plaza pra mim, a Aubrey Plaza tá no nível, é a Jennifer Coolidge, a Aubrey Plaza e agora a Parker Posey. São três atrizes icônicas que cada uma de uma temporada rouba Sim. a cena e são maravilhosas. Na Parker Posey, pra mim, é de longe a melhor coisa dessa terceira temporada. Eu vi uma entrevista dela mesmo debochando do jeito que ela tava falando. Parker Posey tava sempre dopada, cheia de remédios e tal. Aquela pessoa super fútil. Buddhist, Thailand. Ela mesmo diz no último episódio que, tipo assim, ó, compra que você vai se sentir melhor, compra. É uma pessoa super fútil que usa do dinheiro pra ver se se sente um pouco melhor momentaneamente, assim. Mas eu acho curioso porque a série arma armadilhas para o espectador que não se concretiza. Eu achei genial isso. Por exemplo, a gente tá pegando esse personagem da Parker Posey, que é a mãe da família, que logo nos primeiros episódios a gente descobre que o marido está envolvido numa esquema de corrupção que dá errado Sim. e ele vai ser preso assim que pisar nos Estados Unidos, ele vai ser preso e a família vai perder tudo. Ou Aliás, seja, é esse drama em específico. Cara, ele mantém a gente na sina. Parece que é a gente que vai ficar sem casa. É é, impressionante. eu acho muito bom porque assim, a maneira que esse homem encontra de lidar com essa iminente perda de tudo que ele conquistou é se dopar. É o exemplo da mulher, ou seja, ele rouba os remédios da mulher e ele começa a se dopar. E daí a gente fica imaginando como que essa mulher vai reagir sem os remédios. Como é que será Claro. que ela vai acordar para a vida? E é maravilhoso que no último episódio ela vira pro marido e diz, no meio tem toda uma confusão que a gente pode explicar, esmiuçar depois, mas ela olha pro marido e diz assim: "Honey, não é a única maneira de escapar da realidade. Existe vinhos atrás de você." É incrível, né? É Ou incrível. seja, ela troca os remédios por bebida e ela vai ficar bêbada o resto. A gente está esperando que ela acorde para a vida e enfrente os problemas, mas não é essa personagem. Essa personagem, se fizesse isso, não seria ela. Ela vai Claro. encontrar um outro jeito alternativo de Aliás, continuar dopada e alheia a tudo. é isso. O Robledo tá dizendo pra mim que já faz algumas semanas que ele diz que a personagem preferida dele é a Parker Posey, mas eu acho que é isso. O Mike White é muito feliz quando ele constrói personagens carismáticos, e quando eu digo carismáticos, não quer dizer que eles sejam legais, que eles sejam alegres, que eles sejam exemplos a serem seguidos e tal. Até os mais desgraçados, mas é que eles criam, assim, ele cria alguma coisa que te faz ter uma reação. Então eu acho que esse sabe? Porque tem personagens desprezíveis. Na primeira temporada, você tem vontade, sabe? Tipo assim, da personagem da Sydney Sweeney. Amiga, querida, acorda pra vida. Tá vivendo no mundo da fantasia, que tudo é problematizado e tal. O segundo também tem o menininho lá, o filho da família italiana. Tudo que ele quer fazer é destruir o ideal italiano que o avô e o pai têm. Eles vão lá É. para ver a família, descobrir as raízes, a família, a máfia italiana, querem conectar com tudo que a Itália criou, pizza, lasanha, papel moeda e tal. Cara, vocês Mas estão romantizando algo que é errado e tal, tal. Então, assim, essas discussões incorporadas nessas pessoas fazem com que a gente tenha uma reação. Então a gente fica pensando neles depois. Eu me vi pensando muito naquele trio de mulheres mais 40. Porque, assim, eu não sou mulher, mas eu imagino que várias mulheres devem ter assistido e pensado assim, caralho, tipo, mulher de 30 anos. Eu tive. Minha companheira em casa tem 30 anos e disse assim, eu quero chegar com 45 e nem essas mulheres do caralho aí, bem vestida, gente fina, inteligente. Tá? Então é isso. E criam ideais, tanto a ser seguidos quanto não ser seguidos, entende? A gente tem reações de acordo com as coisas que eles fazem. só que nesse trio das mulheres, por exemplo, desde o primeiro episódio, e eu conversei com amigas minhas que também estavam assistindo a série, e elas me diziam, e era a reação que a gente tinha, e elas confirmavam. Em algum momento essas três vão querer se matar. Claro. A gente fica preparado, tipo assim, cara, é uma bomba, é uma dinamite prestes a explodir a qualquer momento. Cada olhar, E não é o que acontece. cada olhar da Carrie Kunto já pensava, tem cobra nesse saco aí. Não, e por mais que aconteça e elas ponham isso às claras,
Tem o desfecho é muito inesperado e é maravilhoso o desfecho. A gente vai falar depois no segundo bloco. Agora, por outro lado, para mim são as 3 grandes atuações dessa série. É a Parker Posey, a Carrie Coon, que tu menciona agora, e o Jason Isaacs? Alton Goggins. Não, o Alton o Goggins. Alton Goggins. Para mim, o Alton Goggins, eu acho que aquele homem obstinado a resolver esse problema do passado. Ao Totalmente mesmo- perdido na sua mente. E, claro, ele entrega o guest star da série, que é a Não fala, participação não do Sam. fala. Não, agora já falou. Vamos falar no segundo bloco. Vou deixar para o segundo bloco. Mas o desfecho dele, todo mundo já sabia que aquilo ia acontecer. Eu não sei se tu estava tão antenado a isso, mas quando se revela a suposta identidade do pai dele, já vê uma coisa tipo, cara, tá, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Eu não. Então teve Eu não Sério? tinha percebido. Não, eu não imaginei. Quando ele falou, eu pensei, quê? Sério? Eu imaginei. Não, todas as reticências daquele homem quando ele diz assim, teu pai não era uma boa pessoa. Eu sei do que ele tá falando quando ele diz isso, sabe, na hora do café da manhã, sabe? Então, para mim aquilo foi meio anticlimático, foi o grande anticlímax da história. Sim. Alguém morre, né, nesse segundo episódio. Eu acho que a gente pode, nesse último episódio, a gente pode esmiuçar melhor. Mas, assim, em resumo dessa terceira temporada, eu não senti tanto o não acontecer, essa suposta barriga que tem entre os episódios, sei lá, 4, 5, 6, por exemplo, sabe? 3, 5, 6, 7. Porque eu fiquei tão encantado com esses personagens que ver a tensão se aproximando deles, ver o Jason Isaacs se dopando e cada vez mais se afastando de uma coisa que vai pegar o calcanhar dele, ver a Michelle Monaghan cada vez mais sendo maldosa com as 2 amigas, justamente para disfarçar uma insegurança que ela tá tendo com o namorado. Sim. Sabe, ver o Sam Nivola, né, filho do Alessandro Nivola e da Emily Mortimer, né, filho dos dois, que só no último episódio ele diz, eu gosto de agradar, eu preciso agradar porque eu não tenho personagem. Menino, a gente já tinha entendido isso, desde o começo, que tu tá sempre lá querendo agradar o irmão, agradar o pai, agradar a mãe, agradar a irmã. É óbvio que tu é uma página em branco. Tem tantas coisas vendo ser desenhada na relação dele com os irmãos, na relação das 3 amigas, na relação daquela menina maravilhosa, namorada do Alton Goggins, que pra mim ela diz as maiores verdades com a cara mais deslavada. Ela esqueci o nome dela, mas ela fazia Sex Education. A menininha dos dentinhos. A menina dos dentinhos, que ela é incrível e ela diz as maiores verdades. Com a cara mais deslavada, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu tenho que tu vai ser igual a eles daqui a 30 anos. Pá! A gente vai continuar falando sobre o White Lotus no segundo bloco. Por favor, fica com a gente. Tem um recadinho super especial agora do nosso colega Marcelo Miller. Daqui a pouco a gente está de volta. Olá pessoal, aqui é Marcelo Miller, editor do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, porém, estamos dando essa respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego. Aliás, o bate-papo tá bom demais, não é mesmo? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, você sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e discussão, como também negociar conosco inserções comerciais divulgando seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fale com a gente, mande um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais, e você sabe, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook ou mesmo lá no site pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para o segundo bloco do podcast Papo de Cinema, falando sobre The White Lotus, terceira temporada. E, Robledo, tu quer continuar falando da dentucinha mais amada do X, do Blue Sky e do Threads? Ou tu já quer falar do teu guest star preferido? Mas eu acho que antes da gente chegar no guest star, que acaba virando... Eu não sei se ele vai poder concorrer a guest, porque no final o nome dele estava aparecendo nos créditos de abertura. E ele apareceu em todos os últimos episódios, né? Então não sei se ele não vai virar coadjuvante. Mas teve acho que uma grande revelação, que não é particularmente um novato, que já fez até filmes como protagonista, mas assim, nunca tinha chamado a atenção, né? As pessoas, a maioria nem sabia Patrick Schwarzenegger?
que o Arnold Schwarzenegger tinha um filho de já Não, 30 não, não. anos. Cara, o Roberto tá sendo muito polido. É a primeira coisa decente que esse guri faz na vida. Vamos ser muito sinceros. Não, ele já teve uns filmezinhos românticos lá, O Sol da Meia-Noite, umas Java 4. Ele fez aquela série com o Marco Pigossi, né? Gen V, né? Gen Sim. 5, né? Não, é Gen Ele V, também Gen tá V. Gen V, Gen V. Isso, ele também tá naquela série. Só que assim, ninguém deu a mínima. E daí agora ele aparece, todo mundo, ó, o Arnold Schwarzenegger tem um filho, ó, é a era dos Nepo Babies. Já Então, atua melhor que o pai, né? Pelo pouco que ele tava ali, já atua melhor que o pai. né? Não, ele tá muito bem, ele tá muito divertido Eu gosto também da jornada na pessoal série. dele, já que tu falou, então, vou abrir um parênteses. Eu gosto da jornada pessoal dele. Ele não deixa de ser uma versão 2.0 daquele marido da Alexandra Daddario na primeira temporada, lembra? Não, é bem Com parecido. certeza, Mas eu com gosto, certeza. assim, dentro disso que a gente conversou, que o White Lotus destrói a fragilidade que tem da classe média alta, assim, e essas relações que eles acham que são super sólidas. O Sex, que é o personagem do Patrick Schwarzenegger, é isso, né? Ele é uma coisa meio coach, meio Aliás, workaholic. Vitor, o que são o nome dessas crianças? Saxon, Lachlan e Piper. Que são nomes, que pais dá esses três nomes? Lockley. Saxon, Lachlan e Piper. Da onde tiraram Horrível, esses né? nomes, gente? Horrível. Não, e ele é super aquele cara. Sabe aquele cara do tipo assim, ralei muito tirando xerox na empresa do meu pai e hoje eu fui promovido a chefe sênior, não sei o quê? É esse cara, sabe? Então, tipo assim, É, para ele a meritocracia tá tatuada no peito dele. Porque para ele a claro. meritocracia funcionou, ele trabalhou e hoje ele é vice-presidente da empresa do pai dele. Então ele vive para Sim. aquilo e tem culto ao corpo, sabe? Qualquer coisa metafísica para ele, que é cheio onde ele tá, né? Ele tá na Tailândia, budismo e tal. Para ele tudo é uma besteira, o que ele não pode tocar e o que ele não pode ver, né? Dane-se. Então eu E gosto da jornada mulheres, dele. Não, e e mulheres são mulheres objetos. são objetos para dar prazer, só isso, Claro, né? Não claro. tem a menor relevância, E né? ao mesmo tempo ele tenta educar aquele irmão dele da pior forma possível, dizendo como que ele tem que aproveitar a vida, como que ele tem que jogar os fluidos corporais masculinos dele pra fora e tal. E no final das contas ele vai entendendo que, cara, aquilo ali é um discursinho super frágil. Eu gosto como ele termina na série. Não, e eu acho interessante a maneira, voltando às falsas armadilhas da série, criou-se muita distração, principalmente aí nas nossas bolhas, nas redes sociais, em relação ao envolvimento desses dois irmãos, né? Da tensão sexual entre eles e tal. Ai, os personagens são gays, é incesto, o que que tá acontecendo entre eles e tal. E eu acho tão interessante a maneira como não é nada disso, sabe? É justamente um ser alfa dominando um outro tão mais se colocando numa Passivo. posição submissa, passiva, de querer agradar, de querer, ah, né, de querer agradar o tempo todo, meio que se apagando para isso nesse processo. E Claro. ele diz isso, né? Ah, eu fiz aquilo. E o que ele acaba fazendo, a gente vai deixar vocês assistirem. Mas eu fiz aquilo porque eu vi que tu estava querendo, que tu estava precisando, e quando eu ou seja, não tinha tanta psicologismo em torno, eram coisas muito mais imediatas. E eu Sim. acho que a série traz isso também. Daí eu volto para a questão das três amigas, sabe? Tem dois grandes discursos nessa série, né? Durante essa temporada toda, que é o discurso da Carrie Coon, agora, que é um discurso, eu acho, muito de empoderamento feminino, de mostrar, poxa, nós somos fruto das nossas histórias, Sim. sabe? Vocês viram eu errar, vocês viram eu tropeçar, vocês viram quantas vezes eu caí, mas vocês também tiveram sempre ali do meu lado todas as vezes que eu levantei, todas as vezes que eu acertei. Então eu sou uma soma disso tudo e a nossa história é o resultado disso. Então eu Sim. não vou. É mais do que um estresse pontual que acontece no meio de um flerte de quem ele gosta mais, sabe? Assim como teve aquele discurso genial daí do guest star que eu vou trazer, do Sam Rockwell, né? O Sam Rockwell surge como esse cara que finalmente encontrou o seu estilo zen de ser, até o Walton Goggins aparecer na vida dele e estragar tudo, né? E ele voltar pra porra louquice diante. É isso. É que é isso, é que a série também brinca muito com o estereótipo do americano classe média que vai se encontrar na Ásia, né? Então isso acontece na Índia, na Tailândia, pode acontecer na China, no Japão, sabe aquela coisa tipo assim, se todos encontrados vão me converter a uma religião diferente, totalmente,
que já parte para um lado um pouco preconceituoso, que é o lado do exotismo, né? Então eles vão para esses lugares buscar algo desconhecido que não está muito disseminado nos Estados Unidos, né? Onde as religiões cristãs são mais proeminentes. Então, brinca com isso que, tipo, quando eles chegam lá, eles veem que não tem nada disso, cara. Você tem que partir muito mais de ti do que eles têm para te dizer, sabe? Se tu não absorver, tanto que tem alguns personagens prontos para absorver e não conseguem. E outros passivos absorvem com mais facilidade, né? O personagem do Jason Isaacs, por exemplo, lidando com toda a ideia, né? Quando ele sabe que vai falir, ele fica o tempo inteiro pensando em se matar. Mas, ao mesmo tempo, tocou muito o que aquele monge falou para ele, que a vida nada mais é do que uma gota do mar quando bate na areia, né? Ela sobe, né? A vida sobe e quando ela desce de volta, ela só volta a fazer parte do mar. Faça valer a pena esse momento que você tá lá em cima. Essa é a vida. Cara, não tem nada. Tipo, basicamente assim, cara, não tem nada depois. Então, assim, aproveita enquanto tá aí agora, sabe? E isso faz com que a jornada dele também, a gente tenha um pouco mais de empatia, por mais que ele seja um baita de um desgraçado, que tenha roubado dinheiro de pessoas, tenha feito caixa 2 e tal e tal. Mas também, olha que legal, a gente também no final entende que ele também é fruto de uma sociedade muito machista, né, patriarcal, quando ele fala, o meu pai era bem-sucedido e o pai dele era bem-sucedido e eu precisava ser bem-sucedido nos negócios porque era uma linha da família e tal, tal, tal. E para isso ele fez até as coisas mais inimagináveis para que ele não jogasse o nome da família dele fora. E depois ele fica pensando, cara, que grande bobagem, sabe? Não, e é importante, a série traz uma reflexão muito interessante sobre a tua necessidade de abandonar estas zonas de conforto, sabe? E tu mesmo e como viver é um ato contraditório. Tu tá toda hora te pondo à prova frente às mudanças, sabe? Olha aquele personagem do segurança, né? Que não sabe nem mexer com ele não sabe mexer com uma arma, sabe? Ele não sabe lidar com aquilo. E ele vai ser responsável pelo tiro que vai gerar a morte na série. Ou seja, o personagem que parece ser o mais pacífico de todos é o que vai ser responsável pela morte, que foi anunciada lá no primeiro episódio. Sabe? A Carrie Coon, que era aquela que no começo só sorria e estava super agradecida, ai, que bom que vocês lembraram de mim, que bom que vocês me convidaram e tal. No final é ela que vai sair para passear, é ela que vai sair para se aventurar com o russo que tá lá na Tailândia, é ela que vai na luta livre. Ou da mesma forma, a gente tem a Aimee, né? A Dentinhos maravilhosa, aquela garota que tá com o namorado, que passa 2, 3 episódios repetindo. As desgraças vêm em 3. Aconteceram 2, vai vir uma terceira. E a gente esquece disso. A gente ignora dizendo assim, não, lá pelas tantas, a Chelsea, né? Chelsea é o nome dela, vamos falar. A Chelsea, o pessoal diz, cara, ela tá enganada, não vai acontecer mais desgraça nenhuma. Essa terceira desgraça que ela tá falando vai acontecer com o namorado. E não, a desgraça vem, sabe? Então, assim, aquelas coisas que do teu karma, né? As coisas que tá escrito e tal. Então, eu acho que é muito interessante esse tipo de reflexão e mostrar que essa constante evolução é necessária, porém, as forças da vida, do mundo que está ao nosso redor, são muito maiores do que um simples querer. Sim. A gente precisa estar encaixado na hora e no momento e tudo, sabe? E olha o personagem do Jason Isaacs, esse pai de família, que fica pensando o tempo inteiro, ele não sabe para onde correr, ele está encurralado desde o primeiro episódio. Sim. Ele passa 8 episódios sem saber o que fazer. E ele fica pensando, será que eu me mato? Será que eu mato os outros? Será que eu fujo? Será que eu viro monge? Será que eu fico na Tailândia? E ele não sabe. E o tempo inteiro, até que chega um ponto assim, cara, o que eu tenho que fazer é enfrentar. Ponto. É levantar a cabeça e vamos em frente, que uma coisa vai ser... Então, assim, às vezes a solução tá na nossa frente. E a gente fica procurando em todos os lugares, menos olhar pra frente. Por isso que eu acho que essa terceira temporada é quase que uma pérola disfarçada. A gente fica tão na superfície, mas tem tanta coisa por baixo para ser revirada que merece uma análise mais cuidadosa. Bom, então a gente tá chegando ao final. Eu acho que a última coisa para ponderar muito interessante é que a personagem da Belinda acabou fazendo a mesma coisa que a Tânia na primeira temporada, né? Ué, mas a gente não ia montar um spa? Mas agora a minha situação mudou, galera. Agora eu tenho dinheiro, ó. Aqui, ó, eu vou curtir a vida.
Ou seja, não tem mocinho, galera. A vida é muito mais complexa do que o bem e o mal. A gente está chegando ao final de mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Por favor, dê o seu like se estiver no YouTube. Por favor, avalie se estiver no Spotify. Deixe seu comentário em qualquer uma das plataformas. E não esquece, se tá no Spotify, bota ali, ó. Bota a mãozinha assim, ó. Tô no Spotify, galera. E se estiver no YouTube, pode comentar, deixa o seu like. Fala se gostou, se não gostou. Fala mal da gente, também tá tudo certo. A gente aceita de boas críticas de vocês, tá certo? Galera, fiquem ligados aqui no YouTube, que sempre tem conteúdo novo e exclusivo todos os dias. Não é isso, Robledo? É isso aí, para não perder nada, se liga no canal de transmissão do WhatsApp, que é gratuito, é simples, é só acionar as notificações, vocês ficam por dentro de tudo que a gente tá aprontando por aqui no Papo de Cinema. Falou, pessoal! Valeu, galera. Até mais.